Aê! Gente, boa tarde, tudo bem? Hoje, finalmente, eu acho que eu consigo acabar esse tema que é tão caro, tão importante, que é o iluminismo. Eu acho que todo mundo aqui entendeu com propriedade a importância do iluminismo. Todo mundo aqui entendeu o quanto é importante valores como a razão, como a questão do direito, quanto a questão da liberdade. Sabe, gente, eu acho que você consegue viver algum tempo sem algumas coisas. Mas sem liberdade, a vida, ela não é vida, é sobrevida. Você não vive, você sobrevive sem liberdade. A liberdade talvez seja a maior inspiração do ser humano. É claro que a comida, o ar, a água, são coisas que biologicamente são importantes, são vitais. Mas do ponto de vista político, o maior valor é a liberdade. Você poder falar o que você pensa, você poder se expressar, você conseguir colocar para fora o que vai na sua mente, no seu coração. Eu acho que isso nos alimenta tanto quanto a comida. Eu penso assim, eu acredito nisso. Eu expliquei para vocês que o iluminismo ele surgiu num contexto de antigo regime, onde os reis tinham poder absoluto, as pessoas não eram consideradas iguais, havia uma nobreza privilegiada, a igreja tinha muito poder. O iluminismo, meus amigos, ele não surgiu para concordar, ele surgiu para... Fecha a porta. Depois eu abro. Ele surgiu para quê? Para destruir os valores da sociedade. Deu para entender o que eu estou falando? Existe uma palavra que eu preciso que vocês entendam o significado. Vocês já ouviram na vida de vocês a palavra liberal? Tal pessoa é um liberal? Já ouviram isso? O que seria o liberal? É alguém que acredita numa ideia que surgiu durante o iluminismo, o famoso liberalismo. O que vem a ser o liberalismo? É um pensamento. É um pensamento que ele nasceu no século XVIII, no iluminismo, e ele existe até hoje. O que é liberalismo? É um pensamento que defende um valor acima de todos. Qual valor é esse? Pode falar alto. A liberdade. O liberalismo é um pensamento, meus amigos, que ele defende o quê? A liberdade na sociedade. É claro que hoje em dia, meus amigos, o liberalismo é um conceito um pouco problemático. Um dia eu vou explicar para vocês o porquê. Mas de maneira conceitual, isso cai em vestibular. O que é liberalismo? Professor, é um pensamento que defende a liberdade na sociedade. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando, gente? Eu me fiz claro para vocês? Agora, para acabar a matéria, meus amigos, eu falo muito de ideias, não é isso? De conceitos, de fatos históricos. Vamos falar de gente agora. O iluminismo ele não foi feito por uma pessoa, por duas pessoas, por três. O iluminismo ele foi um movimento social que a burguesia liderou. Mas eu escolhi para vocês aqui 4 pensadores iluministas que eu queria conversar com vocês. São pessoas, gente, no mundo não existe mais nem o pó dessas pessoas. Essas pessoas morreram há séculos, mas o pensamento dessas pessoas era um pensamento vivo. Primeiro cara que eu faço questão de apresentar para vocês, e esse cara é uma contradição, por quê? O iluminismo não é francês? Esse cara, ele é um dos pais do iluminismo, mas ele não é francês, ele era um inglês. Nome desse cara, John Locke. John Locke, pra vocês terem noção da importância desse cara, ele foi um dos inspiradores da independência das 13 colônias que deu origem aos Estados Unidos da América. Então ele é um pai embora ele seja inglês e as 13 colônias lutaram contra a Inglaterra, eles foram inspirados por John Locke. Qual é as ideias de John Locke? 2 ideias que eu particularmente amo. Primeira ideia, direito natural. John Locke vai dizer o seguinte: não interessa quem você seja, quando você nasce você já tem seus direitos. E esses direitos, nenhum governo deve tocar nesses direitos. Primeiro direito mais elementar de todos, qual é, senhores? Qual que é o direito mais elementar de um ser humano? Você tá certo, pode falar. É a vida. Meus amigos, pode parecer... Professor, isso é uma besteira que ele tá... Não é. Gente, antes do século XVIII, o imperador podia mandar te matar. Um sacerdote podia mandar te matar. Você podia ser torturado por qualquer pessoa. A vida não era um direito garantido. Qualquer poderoso... Pensa numa mulher na Idade Média sendo queimada viva. Pensem num homem no Império Romano sendo crucificado como Jesus Cristo.
Então os poderosos, eles podiam fazer o que eles quisessem com a vida das pessoas. John Locke, ele vai dizer, quando um ser humano ele nasce, ele tem direitos naturais. Que direito é esse? A vida, a segurança, a expressão, a liberdade. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Outra ideia dele, essa ideia eu acho mais radical. Vocês lembram que John Locke viveu na Inglaterra? E lá quem mandava era um rei absolutista. As pessoas acreditavam que o poder do rei vinha de quem? De Deus. John Locke vai dizer o seguinte: quando um povo ele tem um governo, e esse governo não é bom para o povo tem... fora da sala. Você estava na sala quando eu entrei, você viu eu pegando meu material, e você simplesmente saiu comigo aqui. Por favor, sai da sala. Você só volta na próxima aula. Como qualquer outro aluno. Isso aqui tem ordem, não tem dizer que uma regra só é justa quando ela é igual para todo mundo. Eu sei que ela tem as limitações dela, mas o básico ela entende. A gente não pode também achar que não entende, não sabe. Não, o básico ela sabe sim. Ela me viu aqui, ela saiu de propósito. Ela me viu, ela olhou para mim e saiu. Então ela vê com as consequências. Posso continuar? Tá, ok. John Locke ele dizia o seguinte, que quando você tem um governo e esse governo ele não é bom para o povo tem o direito de se levantar e lutar contra esse governo, até derrubar esse governo. Gente, hoje pode parecer a coisa mais simples, vou para a rua protestar. Naquele tempo havia rei absolutista. Sabe como John Locke morreu? Com um machado na cabeça. O rei da Inglaterra mandou matar ele. Porque essas ideias, gente, eram ideias revolucionárias. Essas ideias eram um pecado na época. Como você pode falar isso se o nosso rei é o enviado do próprio Deus? Vocês conseguem entender isso? Me permitam contar uma história para vocês rapidamente. Vocês sabem que o John Locke ele morreu como quase todo mundo que era condenado. Levaram ele para uma praça pública, muitas pessoas assistindo, colocaram a cabeça dele em cima de uma espécie de mesa, veio o carrasco com o machado e cortou a cabeça dele. Vocês sabem que isso mudou um pouco de tempo depois? Sabe por quê? Naquele tempo as pessoas começaram a perceber que esse tipo de execução era muito... Que palavra que eu uso, senhores? Muito bárbara, muito bruta, não é isso? Por quê? O cara tava assim, a hora que o cara vai dar a machadada, o que você faz? Você vai se debater, não vai? Às vezes o cara mexia a cabeça, o machado não pegava aqui, ele pegava aqui, aquela vitamina para todo lado, não é isso? Aí havia na França um médico, o nome desse médico, Guillotin. E o Guillotin, ele inventou uma máquina para matar pessoas com mais dignidade. Que máquina que é essa? A guilhotina. A guilhotina, meus amigos, era algo mais suave. Você levava o cara para a praça, as mãos dele eram amarradas nessa posição, a cabeça dele era presa em duas traves, não tinha como então você se mexer. E a lâmina descia dentro de um trilho, então não havia jeito do negócio errar. E aí, olha a dignidade, eles colocavam uma cestinha para quê? Para não machucar a cabeça da pessoa. E aí quando a lâmina ela caía, a cabeça caía na almofadinha, então não machucava. Deu para entender a dignidade da morte? Alguma dúvida, senhores? Esse é John Locke. Outro cara importante, o Voltaire. Meus amigos, o Voltaire dizem que era chato, era um cara chato, e era um nobre, era um cara ricaço, era um cara privilegiado, mas era um cara que defendia uma coisa que todo mundo aqui acredita, a liberdade de quê? De expressão. Tem uma frase do Voltaire, não está no material de vocês, mas eu faço questão de falar. Ele dizia o seguinte: eu posso não concordar com uma palavra do que você vai dizer, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. Vocês entenderam isso? Eu posso não concordar com o que você vai falar, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. Deu para entender o que eu estou falando? Então era um cara que defendia o quê? Ele defendia a liberdade de falar, e mais, ele era totalmente contra o poder absoluto de um rei. Foi o Voltaire, meus amigos, e é importante que vocês fixem isso. Foi ele que inventou um lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Por que esse lema é tão importante?
é o lema da Revolução Francesa, o nosso próximo assunto. Vocês sabem que a bandeira da França é uma bandeira tricolor, não é isso? Liberdade, igualdade e fraternidade. Foram os lemas da Revolução Francesa. Quem inventou esse? E que estranho, o Voltaire, ele não viu a Revolução Francesa acontecer, ele morreu um pouco antes. Mas o lema que ele inventou, ele fez parte da Revolução Francesa. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Outro cara que é maravilhoso, o Rousseau. Gente, vocês sabem que existe uma banda no Brasil, vocês são muito novos, eu não sei o que vocês ouvem. Vocês já ouviram falar de uma banda chamada Legião Urbana? Quem foi o vocalista da Legião Urbana? Renato Russo. Vocês sabiam que o nome do Renato não era Renato Russo? O nome dele era Renato Manfredini Júnior. Por quê? De onde veio o Russo? Não tem nada a ver com a Rússia. Não sei se vocês sabem disso. O Renato Russo, ele era um cara extremamente culto. Era um cara lido, ele sabia falar várias línguas e tal. Ele não era uma pessoa ignorante. E um dos filósofos que ele mais admirava era o Rousseau. E aí quando ele teve que fazer o nome dele artístico, que nome que ele deu? Renato Russo, em homenagem a Rousseau. Deu para entender isso? Vamos continuar. Qual é a grande ideia do Rousseau? Olha que coisa interessante que eu vou falar. As pessoas acreditavam na seguinte ideia: diante de um rei absolutista, o povo tem que servir ao rei. Rousseau vai dizer exatamente o contrário. Não é o povo que tem que servir o rei, é o rei que tem que servir ao povo. Hoje nós pensamos, ou deveríamos pensar, exatamente assim. Meu amigo, o presidente do Brasil, eu não sirvo a ele tem que servir a mim. Ah, o governador, maluco, o governador, ele é o meu empregado. Eu é que pago o salário do governador. O governador entra aqui na porta, todo mundo, o governador. Maluco, não somos nós que servimos o governador, é o governador que. E ele é bem pago para isso. O governador é bem pago. E aí você vê aqui na rua, né? Tem que falar sobre isso. Caiu uma lâmpada na quebrada. Aí a prefeitura vem e troca a lâmpada. Amanhã tem uma placa: agradecemos a família Milton Leite. Agradecer por quê? Eu tenho que agradecer? Mano, quem paga imposto para trocar essa droga sou eu. Quem paga o salário da família Milton Leite sou eu. Eu não tenho que agradecer ao Milton. Alguém vem me agradecer por eu ter feito o meu trabalho e dar uma boa aula para vocês? É o meu trabalho, eu ganho para isso. A gente não tem essa relação com o político que a gente acha que tem que bajular político. A gente tem que babar um ovo para político. Não é isso. Vamos resgatar Rousseau, gente. Não é o povo que serve ao governo, é o governo que serve ao povo. Essa é a lógica. Deu para entender, senhores? Vocês entenderam como o pensamento de Rousseau é um pensamento atual? É muito atual. E o último cara, eu tenho que falar sobre ele, o Barão de Montesquieu. Rico, privilegiado. Mas o Montesquieu, ele tinha uma ideia que eu queria até perguntar para vocês se vocês concordam. Me responde uma pergunta, como é seu nome? Gabriel, você acha que o poder corrompe? Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem todo o poder do mundo na sua mão. Essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Você acha que esse poder na mão dessa pessoa corrompe, mexe com a cabeça dessa pessoa? Você acha que uma hora essa pessoa vai usar esse poder para silenciar que ela não gosta? Concorda com ele, filha? Se eu te der todo o poder na mão, esse poder vai corromper você, filha? Vai? Ave Maria. Filha, vai te corromper? Ave Maria. Você já está corrompida pelo poder, né, filha? Vai te corromper, filho? Não. Você é o cara que não vai sucumbir ao poder. O poder não vai fazer a sua... Mesmo quando você quer fazer uma coisa que você acha que é certo, você não vai usar esse poder para se impor? Em nenhum momento? Ele está errado, ele está errado, então eu vou fazer o que eu posso fazer. Você não vai fazer isso em nenhum momento? Opa! Já tem um depende. É o poder já... Alguém levantou a mão aqui? Você quer falar? Então percebam vocês. Montesquieu, ele era totalmente contra o absolutismo. Ele era, percebam o que eu vou falar, ele não era contra o rei. Ele era contra a ideia de que o rei tivesse todo
o poder. Vocês entenderam isso? Ele era favorável a ter um governante, mas ele não achava que uma pessoa tinha que ter todo o poder na mão. E ele inventou uma solução para isso. Primeira coisa, ele vai dizer que a democracia tem que ser dentro da lei. Dentro da lei. Democracia não é você fazer o que quer, é você obedecer às leis da sociedade, segundo ele. Mas ele vai criar uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte: só tem uma coisa no mundo que bloqueia o poder. Sabe o que é? Outro poder. Então ele vai inventar uma fórmula para acabar com o absolutismo. Abre a porta, pode abrir, filha, pode abrir. Pode abrir, filha, não tem mais barulho. Vou pegar um ventinho aí que é bom. O que ele vai inventar? Uma fórmula que é seguida por praticamente todos os países do mundo hoje, inclusive o Brasil. Que fórmula é essa? Ele vai dividir o poder em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Quem é o executivo? É o rei. Continua sendo o rei. Quem é o legislativo? Aqueles que fazem as leis. Ou seja, o rei, ele não faz mais a lei. O rei não é mais a lei. O rei vai ter que obedecer à lei. E o judiciário, que é a justiça. O que isso quer dizer? Vem até aqui, filho. Suba em cima da sua mesa, aliás. Melhor. Sobe em cima da mesa. Pode subir em cima dessa mesa. Como é seu nome? João é um rei absolutista. Ele tem todo o poder na mão dele, porque nós acreditamos que o poder dele vem de quem? Presta atenção, isso que é vestibular, vem de quem? Deus. Então ele é a lei. Montesquieu era contra esse seu. Ele não era contra você, ele era contra esse poder todo, correto? Então o que ele vai dizer? Nós vamos criar então mais 2 poderes. Vem até aqui. Vem até aqui. Fique daquele lado, por favor. Filha, fique em pé do lado dele, por favor. Não é para falar, não é para dançar, não é para fazer nada constrangedor, tá? Segundo Montesquieu, você continua sendo o rei. Você é o rei, certo? Só que agora é o seguinte: você não faz mais as leis. Quem vai fazer a lei são os deputados, o legislativo. E as leis que você fizer, ele vai ter que obedecer. Ele não tem mais o poder absoluto. Você vai ser o judiciário, a justiça, os juízes. Se ele, mesmo o rei cometer algum crime, você vai poder julgar ele. Ou seja, ele não vai ter mais o poder absoluto. Vocês entenderam o que eu estou falando? Vamos pegar Brasil. Quem que é o poder? Não quero o nome de pessoas, eu quero o nome do cargo. Brasil. Quem que é o poder executivo? Presidente da... Quem que é o legislativo? Os deputados e ali os juízes. Como é que faz para aprovar uma lei no Brasil? Supondo que o presidente ele queira aumentar o salário mínimo 100%, ele pode dar uma canetada como rei absolutista e fazer? Muito bem. Ele vai escrever a lei e vai mandar para o legislativo, os deputados. Eles que vão votar pelo sim ou pelo não. Vocês entenderam? São Paulo. Quem que é o poder executivo? Governar. Quem é o legislativo? Deputado, estado. Vocês estão numa escola estadual, não tá? Supondo que o Tarcísio, que é o nosso governador, fizesse assim: vamos fazer um convênio com Burger King. O Burger King agora ele vai gerenciar a cantina de vocês, certo? Ele pode escrever a lei, já era? Ele tem que mandar a lei para os deputados, estado. Eles vão dizer sim ou não. Se o Tarcísio cometer um crime, os juízes vão julgar ele como qualquer pessoa. Deu para entender? Gente, para que essa divisão? Para que o poder não fique na mão de uma única... Podem sentar, obrigado, gente. Gente, quem criou essa divisão de poder? Um pensador chamado Montesquieu. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Alguma dúvida? Por isso, gente, tem uma coisa que eu fico com muita raiva. Vocês sabem que eu trabalho em eleição, né? O brasileiro, quando ele vai votar, ele dá muita importância para a eleição do executivo. Eu pergunto assim: quem você vai votar para presidente? Ele sabe. Para prefeito, executivo, ele sabe. Ele sabe. Quando eu pergunto quem você vai votar para deputado, sabe o que as pessoas fazem? Eu já vi dia de eleição. Tem um monte de papelzinho na rua, um monte de papelzinho de eleição, fica assim, ó, com o pé. Pega qualquer número e vota. Eu quero que vocês entendam uma coisa.
Você vota para Jesus Cristo, eu estou usando um exemplo extremo. Você vota para Jesus Cristo como presidente, porque você acredita nas ideias dele, não é isso? Você acredita nas propostas dele, correto? Ele ganha a eleição. Só que você votou para deputado os caras que são contra a ideia dele. Ele vai escrever leis e vai mandar para os deputados. Vai ser aprovado? Vocês entendem que quando você vota para um cara para prefeito, presidente ou governador, você tem que votar nos aliados dele para o legislativo? Porque se você não vota no aliado dele, você pode colocar Jesus. Todo o projeto que ele vai mandar vai ser, sei lá, pô, o cara não faz nada que ele prometeu. Ele está tentando fazer, filho, mas os deputados que você elegeu não está dando conta. Deu para entender? Por exemplo, deputado no Brasil, Tiririca, Frank Aguiar, Romário. Como é que fica? Como é que fica, gente? Vocês entendem que isso é um problema? Vocês entendem que votar para deputado, para vereador é uma coisa importante? São os caras que dizem sim ou não para os projetos. Alguma dúvida, senhores? Tá, ok. Com isso eu acabei a aula. Saquem os cadernos de história, os livros de história agora, por favor.